Graça e paz, amados. Continuando nossas meditações sobre a pedagogia de Deus, hoje eu quero falar também sobre o segredo dos vencedores. Com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 23, que diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Você já ouviu falar dos 12 Passos de Minnesota? 12 Passos de Minnesota é um programa criado por Bill Wilson em 1934, juntamente com seu amigo médico, Dr. Robert Smith. Eles tinham um problema de alcoolismo e também de uso de outras químicas. Mas Bill Wilson descobriu que todos os dias em que ele ajudava alguém, socorria alguém, ele não tinha necessidade de ir à sua compulsão. Então eles organizaram isso num programa que tem ajudado mundialmente todas as clínicas e todos aqueles que necessitam vencer compulsões, adição e outros tipos de dependência. Então, 12 Passos de Minnesota se tornou um método de tratamento intensivo para quem perdeu o controle em algumas áreas da sua vida. E então desenvolve um processo de autoconhecimento, bem como a reformulação do seu ser humano para serem reinseridos à sociedade. Bem, e o que isso tem a ver, o que esse programa de tanto sucesso no mundo tem a ver com a pedagogia de Deus e o segredo dos vencedores? O escritor aos Hebreus, verso 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro, queridos, nem tudo que nos impede, nem tudo que nos atrapalha a nossa caminhada, as nossas conquistas ou chegar aos nossos objetivos são necessariamente pecados. O escritor aos Hebreus fala que nós temos que tirar todo o peso daquilo que nos assedia, Algumas versões diz daquilo que enreda os nossos pés, ou seja, aquilo que nos traz um marasmo. Então, quando nós olhamos para a palavra do apóstolo Paulo sobre a carreira cristã, nós percebemos por esse texto que a carreira cristã é uma carreira para a vida toda. Ela não é de uma temporada, ela não é de uma fase somente que as coisas não vão bem. Há milhões de pessoas bem intencionadas, cheias de sonhos e projetos, outros milhares que até começam inúmeros projetos como faculdade, carreira ministerial, casamento, empreendedorismo. Outros começam a estudar ou faculdade ou estudar para concurso. Porém, nos primeiros anos, nas primeiras dificuldades ou nos primeiros tédios, eles já desistem. Então aprendi com os vencedores, e vencedor de qualquer área, seja o atleta, seja o que cuida do seu corpo, seja o que cuida da sua alimentação, ou aqueles que passaram por concursos públicos difíceis, vestibulares de medicina, enfim, aqueles que completaram a carreira e guardaram a fé. Aprendi com esses, e que o apóstolo Paulo também confessou que ele completou a carreira, mas preservando a fé. Apesar do apóstolo Paulo estar falando da sua carreira ministerial, apostólica, talvez eu e você não temos esse chamado ministerial na mesma dimensão ou apostólica. O que é importante entender que a carreira de cada um é aquilo que Deus o chamou para fazer, e aquilo que eu me propus a fazer. Mas de uma coisa é comum a todos nós precisamos completar essa carreira, guardando ou preservando a nossa fé. Mas então, se nós perguntarmos qual é a chave para esse princípio, é fazê-lo dia após dia. E por que não consigo esse padrão de disciplina? Porque a carreira de sucesso ou de êxito não é quem o faz de vez em quando, não é quem o faz como um hobby ou por uma temporada.
Nós conhecemos muitos cristãos que são muito fortes de vez em quando. Nós conhecemos atletas que são de finais de semana. E o segredo dos vencedores é aquele que está triste, mas faz. Está desanimado, mas continua. Porque ele entende que no caminho eu volto a me animar. Está sentindo vazio, continua fazendo, né? Porque ele faz o que se propôs, porque o vazio passa. Uma coisa não justifica a outra. Então está aí a chave para o sucesso. Você faz e certamente colherá o resultado, e esse por sua vez te motivará e te fará se sentir útil e encontrar um significado na sua história. Certamente também retornará em recompensa financeira, honra ou oportunidades ou portas que se abrirão. Quando o que você faz é o resultado de quem você é, encontrará maior sentido ainda. Não faça as coisas somente para agradar os outros. Não faça as coisas somente pelos outros. Não faça para imitar outros. Não faça para se promover somente, mas faça em primeiro lugar por suas convicções e por você mesmo e para você mesmo. Na pedagogia de Deus, o dia após dia é a chave para a vitória. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 2, 7, 10, 11, 17 e 26: aos vencedores dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Queridos, quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, para Piracema, só chega lá no topo para cumprir a sua missão de reprodução os mais fortes. Quando nós olhamos para as grandes migrações das grandes manadas dos Serengeti na África, nós percebemos que somente os mais fortes, os vencedores, cumprem aquele ciclo da sua existência. Então nós podemos ver que essa é uma característica daqueles que herdarão o reino dos céus, é aqueles que perseverarem. Mas essa perseverança é uma construção dia após dia, porque a nossa vida é um dia de cada vez. Que nós possamos, queridos, entender isso e nos voltar para essa atividade que Deus nos chamou. Que Deus nos abençoe. Eu te espero lá no pódio, aonde nós, os vencedores, nos encontraremos em Cristo Jesus. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.